Eu ouvia de Jesus uma coisa, a igreja me falava outra. Eu ouvia de Jesus, cuide das pessoas, a igreja me falava, nem todas. Eu ouvi de Jesus, traga as pessoas, a igreja falava, mas se você trazer determinada pessoa, nós vamos retirar essas pessoas. Então a minha espiritualidade se desenvolveu no albergue, com os espíritas. Foi lá que eu consegui entender que a vida e o evangelho não cabe numa doutrina, não cabe em uma linha de raciocínio, não cabe em uma denominação, não cabe em ninguém, porque o evangelho não é de ninguém, o evangelho é de Jesus. E eu ficava perplexo, porque eu lia nas escrituras que eu tinha que levar os meus amigos da rua para a igreja, e quando eu levava os meus amigos da rua para a igreja, os diáconos tiravam os meus amigos da rua para fora da igreja. E quando eu queria servir a ceia para meus amigos, o pastor dizia que eu não podia. E quando eu ia nos hospitais, eu encontrava as pessoas e as palavras que eram compartilhadas não conectavam com as dores da alma das pessoas que sofrem. Só conectava com os corações duros dos religiosos. Mas eu não era religioso, mas eu aprendi com eles e fiquei. Aprendi com eles e fiquei um bom religioso. Me distanciei dos evangelhos, mas Deus me deu a graça e me proporcionou um reencontro, onde novamente com os evangelhos eu tive agora uma percepção de que infelizmente a igreja tinha alguns equívocos e eu também tinha outros, e a comunidade cristã era exatamente isso, a comunidade daqueles que pecam. Eu gosto muito de uma frase, né? Um amigo disse que a igreja é o lugar dos pecadores que foram redimidos pela graça. Então assim, eu creio nisso. Eu não conseguia perceber que eu era tão ruim quanto aqueles que faziam coisas que eu não gostava, porque eu fazia coisas que eles não gostavam também. E aí eu fui amadurecendo e percebendo que a proposta de Jesus de Nazaré, ela precisa encontrar um espaço para os nossos corações. Talvez o Sermão do Monte seja um dos textos que contém o Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, talvez sejam os textos mais citados do Evangelho. Mas eu não me lembro de muitas pregações do Sermão do Monte. Eu não me lembro. Por que eu não me lembro? Porque quando você lê o Sermão do Monte, é como se Jesus passasse um trator em cima de você e desconstruísse tudo que você sabe. Começasse a construir em você exatamente algo ao inverso daquela sua própria natureza. Eu acho que é esse o sonho de Deus mesmo. Destruir tudo que nós somos para reconstruir como um vaso de barro. Quando a gente fala um vaso de barro, a gente acha sempre muito incrível, né? Quebra-me, Senhor, como um vaso de barro. Você já viu o oleiro quebrando um vaso? Ele despedaça, ele destrói, ele não tem fragilidades. Ele quebra e faz de novo. Então eu acho que nós, como congregação, estamos vivendo esse ambiente, esse desejo, nos reencontrar com Jesus. Nos reencontrarmos com Jesus. Encontrarmos Jesus na nossa vida. Encontrarmos espiritualidade. Encontrarmos sentidos. Aterrissar na vida. Fazer com que o culto do domingo tenha sentido na segunda-feira. Que a pregação responda os desafios da minha empresa. Responda os desafios do meu casamento. Responda os desafios da educação dos meus filhos. Responda a respeito das brigas que eu tenho com os meus amigos. Que a espiritualidade aterrize no chão da vida. No chão da vida. E faça sentido. Não no ambiente espiritual, totalmente cada vez mais esquisito, mas no ambiente normal, humano. Que tem dilemas, que responde, que fica doente, que se estressa, que briga, que se arrepende, que chora, que se alegra. Então, quando eu leio Mateus capítulo 5, e eu, graças a Deus, tive a chance de reler, eu me encontro com Jesus. E as perguntas que eu faço a mim mesmo é: por que eu me distanciei tanto do Senhor? O que eu fiz? O que eu fiz servindo ao Senhor durante tantos anos e praticamente tirando o Senhor da minha pauta? O que eu fiz? Então, gente, nós vamos começar aqui talvez a maratona mais difícil da igreja desses 4 anos que a gente tem aqui. Sei que muitos irmãos ficarão lixados comigo, como já ficaram. Sei que muitos irmãos falarão de mim na internet, como já falaram, mas eu não estou nem aí nesse sentido, porque
só quero encontrar com Jesus. Só quero. E se as pessoas me traírem, está tudo certo porque já foi escrito. Se as pessoas falarem mal de mim, está tudo certo porque já foi escrito. Então você entra comigo nesse contexto e leia agora comigo Mateus, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Um e 2. Só. 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar, dizendo: Amém. Deus os abençoe. Bom, é óbvio que hoje vai ser uma introdução, né? Dizendo o quê, né? Vai ver depois, na semana que vem. Quero apenas contextualizar a nossa vida a respeito do livro de Mateus. Né? O livro de Mateus foi escrito por ele mesmo, né? Por isso que é o nome dele. Mas ele era conhecido também como Levi. Então todas as vezes que você lê Levi, você vai entender que esse cara é o Mateus. Ele é um judeu, cobrador de impostos, e como cobrador de imposto, com certeza não era um dos homens mais benquistos da sua cidade, porque os impostos daquele momento eram muito mais severos do que os nossos. É interessante que Jesus chama Mateus, e Mateus não relata o chamado dele, né? Lucas relata, você tem que ler em Lucas. Mateus, ele é chamado quando ele estava trabalhando na sua coletoria. Jesus chamou alguns discípulos pescando, e agora Jesus está caminhando pelas praças, há uma coletoria, Mateus está lá fora, Jesus conversa com Mateus, chama Mateus, imediatamente com os outros discípulos pescadores, Mateus deixa as coisas que ele havia conquistado, e ele começa a seguir Jesus nessa caminhada que parecia um pouco segura, um pouco certa, mas que tinha muitos desafios. Então esse era um homem chamado Mateus. É interessante que como chamaram um cobrador de imposto para ser seu discípulo, correr um risco, né? É correr um grande risco, porque se você tem no seu time a grande maioria pescadores e agora você inclui um cobrador de imposto, você vai colocar os odiados com quem odeia. Você vai colocar no mesmo time o opressor com o oprimido. E você vai começar a falar que o opressor e o oprimido tem que se converter. Então já houve com certeza muita angústia no coração de Pedro, Tiago, João, quando eles viram que Jesus chamaria para o time um cobrador de impostos. Fala, como assim? É por causa dele que a gente está assim, ele é cruel. É como se eles falassem para Jesus: você não sabe o que ele faz? E Jesus falou assim: por incrível que pareça, eu até sei. E aí é essa coisa. Então a primeira coisa, quando eu olho para Mateus, eu vejo assim, Jesus chamando um homem que não era bem quisto, que não era querido. E é interessante que quando Mateus escreve seu livro, eu te convido a ler, você vai perceber que Mateus traz para o livro as suas impressões de empresa, o seu contexto. Mateus não nega as suas origens. Por exemplo, quando Mateus vai ensinar a gente a orar o Pai Nosso, ele vai falar assim para Deus: perdoa o quê? As nossas dívidas. Por quê? Porque ele trabalha com dívida. Você tem dívida com Deus? Não. Mas ele traz ele fala assim como nós perdoamos quem? Os nossos devedores. Então você ora, está pensando com a pessoa, mas isso só tem sentido para Mateus, para nós não. Tem alguém te devendo? Eu não, tenho que prestar. Então assim, tem alguém? Não. Então, mas para Mateus, ele usa a sua, ele não deixa de ser Mateus. Ele escreve com a sua cultura, ele leva para o texto bíblico tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele aprendeu com os rabinos, tudo aquilo que ele aprendeu nas sinagogas. E é interessante que a cultura de Mateus, do livro de Mateus, é extremamente judaica. Quando você abre o capítulo 1, você já está de cara com uma genealogia. Genealogia é aquelas coisas que quando você está lendo a Bíblia, a hora que começa, você pula. Você pula, porque ele começa em Abraão, termina com Jesus. Por quê? Porque o que ele queria mostrar é que esse Jesus, o Jesus Nazareno,
ele é realmente o Messias. Então, para o judeu faz muito sentido trabalhar a genealogia. Para nós não. Nós nem sabemos o nome dos nossos bisavós, tataravós. Para o brasileiro não faz sentido nenhum, mas para o judeu faz todo sentido. E Mateus coloca essa informação que para ele é extremamente necessária. O seu público-alvo é extremamente necessário. Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica com gentios convertidos por volta do ano 70. Então, Mateus está escrevendo para esses judeus, então ele quer incluir os judeus na história, e ele quer trabalhar o quê? Ele quer trabalhar o reino de Deus. Se você ler Mateus, você vai se deparar com várias vezes Mateus falando sobre o rei, e sobre o reino de Deus, sobre o reinado das nações. Por quê? Porque ele está seguindo a ordem lógica do Antigo Testamento, onde o rei da Nova Canaã, o rei que reina sobre todas as nações viria. E Mateus está dizendo, o rei já veio. É por isso que quando os reis magos em Mateus veem a estrela brilhando, eles vão até Jerusalém e o que eles perguntam? Aonde está o rei dos judeus? E quando Mateus termina o seu livro, quando Jesus está crucificado, Mateus faz questão de colocar em cima de Jesus uma placa. Estava escrito o quê? Rei dos judeus. É como se Mateus falasse assim, tá vendo? Esse é o rei mesmo. Porque eu falo no começo, eu falo no fim, e no meio do meu discurso, eu falo várias vezes que esse é o rei dos judeus. Então, é interessante, porque quando eles vão encontrar com a criança, que é o Jesus, acontece algo muito, muito estranho, que conecta o leitor judeu com o Antigo Testamento. O leitor judeu vai rever algo que já aconteceu há muito tempo, como por exemplo, quando Moisés nasce, o faraó percebeu que o povo de Israel estava crescendo muito. E se ele continuasse crescendo tanto, ele poderia se rebelar contra eles e eles poderiam tomar o poder. O que eles fazem? Manda matar todas as crianças de menos de 2 anos. Os meninos, perdão. Menos de 2 anos. Aí o Moisés escapa, você sabe da história, depois ele tem, lógico, totalmente direcionado por Deus, ele cai e vai na casa de quem o mandou matar. Assim, foi coisa interessante. Quando Jesus nasce, acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando Jesus nasce em Mateus, o rei manda matar todos os meninos. Onde está escrito isso? Só em Mateus. Não está escrito em Lucas, não está escrito em Marcos, não está escrito em João. Porque o Mateus quer mostrar que Jesus realmente é aquele que falava a lei de Moisés. E que há uma conexão plena entre o Moisés da lei e o Messias esperado, e que é esse menino que nasceu. É por isso que quando os reis vão, eles entregam ouro, incenso e mirra. Ofertas dadas ao novo rei. E não um menino pobre de Nazaré. Então eles estão reconhecendo o reinado do Messias a partir do seu primeiro momento de vida. Isso é muito importante para tudo que a gente quer falar aqui a respeito desse período do Sermão do Monte. Então você vai encontrar em Mateus uma grande briga, uma grande intensidade entre lei e espírito. Espírito, estou falando, não é o espírito da lei, o coração da lei, o entendimento da lei. Entre a frieza da lei e a clareza do coração de Jesus referente à mesma lei. É por isso que em Mateus Jesus fala assim, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir, eu vim para trazer de volta a interpretação que vocês perderam. Por que vocês perderam? Porque num período que nós chamamos de intertestamentário, que é lá do Antigo Testamento, Malaquias a Mateus, nós temos praticamente 400 anos que nós chamamos de período do silêncio. Período do silêncio. 400 anos onde nós não temos relatos. Temos históricos, mas não bíblicos. E nesses relatos nós vamos encontrar uma série de leis, uma série de imposições que se tornaram cultura, mas que não tem nada a ver com a lei de Moisés, mas que são interpretadas como lei de Moisés e não são lei de Moisés. É por isso que Jesus fala, eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. É como se Jesus falasse assim, eu vim para desfazer o que vocês fizeram e voltar ao coração de vocês ao que Deus realmente falou. Eu vim para mostrar a sede da lei, o coração da lei. E aqui, quando a gente caminha, você vai perceber em João que na lei
os homens arrastam uma mulher pelos cabelos e diz que essa mulher foi pega no adultério, lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, vai falar o que a gente tem que fazer com essa mulher e com esse homem que foram pegos em adultério, e a lei manda que eles fossem apedrejados, mas eles só trouxeram a mulher. Então, eles perderam a conexão com a vida, eles perderam a conexão com a espiritualidade, porque eles estão querendo pegar Jesus e eles falam para Jesus: Moisés disse assim, o que você fala sobre isso? Ou seja, vamos ver se você contraria o Moisés. E Jesus, o que ele faz? Nada. Ele abaixa, começa a riscar o dedo e depois fala para os homens: se ninguém pecou, que atire a primeira pedra. E o texto diz que todos foram deixando suas pedras, saíram e depois ficou Jesus e a mulher conversando, e Jesus disse para ela: vai em paz. Vai em paz. Jesus está descumprindo a lei de maneira alguma. Ele só está trazendo a justiça da lei, o coração da lei, a forma exata de ler a lei. Então em Mateus você vai ter que perceber que há uma alternativa no que nós chamamos de a hermenêutica de Jesus, a forma que Jesus interpreta a Bíblia, a forma que Jesus lê a Bíblia. A forma que Jesus lê a Bíblia inclui as pessoas que eram excluídas pela lei. É por isso que Jesus começa a incluir crianças. Essa semana eu participei de um debate a respeito disso, muito chato. Começa a incluir crianças, começa a incluir viúvas. Jesus começa a incluir mulheres que estavam afastadas da sociedade. Jesus se aproxima dos leprosos. Jesus vai ter com os pecadores, vai ter com os publicanos. Então ele caminha. E ele vai na lei, mas ele vai no coração da lei. E quando Jesus escolhe os discípulos, lá em Mateus um pouquinho para trás, no capítulo 4, você vai perceber que logo, todos os discípulos que Jesus escolheu eram judeus. E se eram judeus, já sabiam da lei. Que não é igual hoje, espera a criança crescer para ver o que ela quer ser, que religião que ela quer seguir. Não, o judeu não tem opção. Aliás, eu acho que só a gente dá opção para os nossos filhos. A gente deveria ensinar e a gente começa a botar dúvida. Mas, se os discípulos já eram judeus, não faz sentido Jesus ensinar a lei. Porque eles já sabem decor. Da Torá. O que faz sentido? Jesus ensinar o espírito da lei. É por isso que em Mateus, no capítulo 4, Jesus escolhe os discípulos. E logo no capítulo 5, Jesus ensina os discípulos. O que Jesus vai ensinar aos discípulos? O espírito da lei, o coração da lei, a cerne da lei, o que a lei realmente é e que talvez não pareça. Então, eles precisam entender em Jesus como interpretar o coração da lei, como que Jesus vai lidar com os desafios da vida. Então, como que eles vão lidar com as informações da vida? Como que a lei, que parece ser tão fria e desconecta, como que ela pode fazer sentido na nossa vida? Então, Jesus vai ensinar no Sermão do Monte a forma certa de viver. A forma certa de viver. Há uma forma certa de viver, prevista por Deus, desde sempre, e esquecida pelos homens por causa da religião. E Jesus vai falar assim: há uma forma certa de viver. Se vocês querem me seguir, então se vocês toparam os desafios, antes de começar a trabalhar, vocês precisam aprender. É por isso que Jesus sobe no monte, os discípulos vão com ele e Jesus começa a ensinar. Depois nós vamos ler o que Jesus começa a ensinar. Me parece que Mateus tem um compromisso muito sério com o discipulado. Porque Mateus começa falando de ensino e termina falando de ensino. Os últimos versículos de Mateus vão falar sobre o quê? Vão por toda a terra, discipulem pessoas, batizem pessoas. Então parece que Mateus está dizendo assim: quando as pessoas aceitam um desafio de viver o Evangelho, elas precisam ser ensinadas. Não é só trocar de time, não é só vestir uma camisa, é receber o ensino dos céus, uma nova cultura. É por isso que o John Stott vai dizer, escrevendo sobre o Sermão do Monte, que há no Sermão do Monte, na verdade, uma grande contracultura. É como se tudo que a gente aprendeu na vida pelo nosso próprio pecado não fizesse sentido agora. Nós temos que aprender algo totalmente outro. Na nossa vida normal, se o irmão bater na nossa cara, ou a gente não fala com ele, se a gente for bonzinho, ou a gente dá um soco na cara dele. E os nossos pais ensinam isso pra gente.
depois de nos levarem à igreja no domingo. Se defende, moleque! Você não é homem! Ao invés de ser um menino, você não é discípulo. Dê a outra face. Você não foi chamado por Jesus? Viva o reino. Não. Nós estragamos os nossos filhos para ver se Deus conserta eles. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É por isso que Jesus vai mostrar aqui, através de Mateus, nós vamos perceber assim, uma série de coisas cruzadas que talvez não dê para perceber se você olhar rapidamente, mas se você gastar um pouquinho de tempo, você vai perceber. Há muitas pessoas que tentam fazer uma comparação com os 10 mandamentos, referidos a Moisés e as 8 bem-aventuranças. Há pessoas que tentam fazer costurações. Há um grupo de estudiosos que dividiu Mateus em 5 partes, tentando dialogar Mateus com o Pentateuco. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui ainda ter essa leitura. Mas esse esforço desses irmãos está para nos dizer que Mateus tem a preocupação de mostrar para os seus irmãos judeus o coração da lei, o que eles haviam perdido no decorrer do tempo. Então aqui, agora você vai ver que quando Mateus começa a falar, ele começa a relatar a boca de Jesus, que na verdade a contracultura que o John Stott chama, não começa em Mateus, não começa em Jesus, começa em Deus. Começa em Deus aonde? Começa em Deus no Antigo Testamento. É só você perceber que as leis de Deus no Antigo Testamento são inclusivas. O nosso problema não está na lei de Deus, está na forma como a gente lê as leis de Deus. E você vai perceber que nessa contracultura, Deus, desde o início, já tinha separado um povo para abençoar todas as nações. E colocou esse povo no centro do mundo, que é Jerusalém da época antiga. Eu não sei se você sabia, isso é muito importante. Jerusalém é o centro do universo daquele momento. É como se Deus falasse assim: eu vou colocar vocês no meio do mundo, para que o mundo inteiro veja como é que se vive. Porque não havia rota que não passasse em Jerusalém. Então todas as nações deveriam vir a Jerusalém para voltar para suas nações e levar a cultura que Deus trouxe. Qual cultura? Inclua as pessoas. Separe. Num dia, separe. Deixe o que caiu no chão. Porque os homens estrangeiros passarão pelo caminho e eles terão o que comer. Inclua os estrangeiros na família de vocês. Inclua. E quando nós lemos a lei, nós perdemos esse espírito. Me parece que os judeus, ao longo dos anos, se tornaram cada vez mais exclusivos de Deus. E quando nós vemos que nós somos um povo escolhido, nós confundimos com privilegiados. Nós não somos um povo privilegiado. Nós somos um povo abençoado, para abençoar. Então, por isso que Deus é estratégico. Não sei se você já reparou, mas Deus é inteligente. E Jesus é inteligente, ele tem uma mente brilhante. Tudo que você lê nas Escrituras fazem muita conexão. Então, esse povo de Deus no Antigo Testamento não foi escolhido para ser privilegiado, para as outras nações ficarem com ciúmes. Não, esse povo foi escolhido para ser um povo abençoador. É por isso que o negócio começa em um e termina em todos. Quando Deus fala com Abraão, ele fala assim: Abraão, de ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Olha o coração de Deus. O entendimento de se um homem entendesse a profundidade do coração de Deus, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. No entanto, as pessoas foram se distanciando, e isso eu entendo, o povo de Deus vai perdendo a sua singularidade, e aí eles começam a pedir para Deus tudo que os outros reinos tinham. Em vez do povo de Israel ensinar as outras nações começam a ensinar Israel. E aí os homens vão lá e pedem para Deus o quê? Um rei. Para que o povo de Israel precisa de um rei? Porque se Deus fala com eles diretamente, não faz sentido, não tem conexão. Depois eles vão lá e pedem para Deus um templo.
uma estrutura fechada, onde Deus não se movimenta mais, sendo que no coração de Deus ele tinha que ser um tabernáculo. Por que um tabernáculo? Porque é uma barraca, facilmente se desmonta e leva para os outros lugares. Deus em movimento. Mas Israel começou a achar que ele era um privilegiado e colocou Deus dentro de um templo, para que Deus não mais alcançasse as outras nações e se tornasse exclusivo dele. Não faz sentido para Deus, mas Deus vai lá e deixa. Vocês querem construir? Construam. Querem um rei? Tá bom. Mas um rei não nasceu no coração de Deus. E um templo, muito menos. Tanto que se você abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, você vai ver que lá no céu tem tabernáculo. Não tem mais templo, porque Deus se movimenta. Deus se movimenta porque Ele quer alcançar todas as nações, para abençoar todas as nações. Então, quando Jesus começa a ensinar isso, eu e você precisamos entender, em nome de Jesus, que nós, a igreja de Jesus, não somos um povo privilegiado. Nós somos um povo abençoado. E porque somos abençoados, precisamos encontrar o destino da nossa bênção. Porque a graça só é graça se ela passa sobre nós. No momento que a graça chegar na sua mão e parar em você, se tornou privilégio. Mas a graça só é graça porque passou sobre nós. Jesus, na noite que foi traído, chamou os seus discípulos, se juntou à mesa e disse: damos graça. E o segundo movimento de dar graça é repartir. Então a graça nunca é graça para comer. A graça sempre é graça porque sai de nós. Passa como um rio, flui como muitas águas. Então Jesus está ensinando os discípulos a voltar à sua vocação. E me fala, quantos discípulos Jesus chama para andar com Ele mais próximo? Quantas tribos nós temos? Não tem nada a ver? Não me parece muito que Jesus estava falando assim, as 12 tribos não deram certo. Vamos ver se esses 12 homens consertam isso. Vamos ver se 12 começam novamente a manifestar o coração da lei. É por isso que os 12 se aproximam dele para ouvi-lo. É como se Deus começasse a falar novamente aonde? Em que lugar Jesus está? Em que lugar Jesus está ensinando? Fala para mim, em que lugar? Em que lugar geográfico? No monte. Aonde é que Moisés fala da lei? Então vamos lá. Vamos usar a cabeça. Se Moisés está falando do monte e Jesus sobe no monte, é porque Jesus está continuando o que Moisés falou e trazendo de volta o coração dos homens ao que Moisés falou e não o que eles pensavam que Moisés tinha falado. Então você vai ver Mateus fazendo essas cruzações. E talvez o versículo chave desse texto aqui, do capítulo 5 até o versículo 7, seja o capítulo 6, versículo 8, quando Jesus diz assim: não vos assemelheis a eles. Por que não vos assemelheis a eles? Porque eu estou fazendo um povo diferente, resolvido, para cuidar das nações. E você fala assim: Jesus inventou isso. Meu Deus, Jesus não inventou isso. Levítico, capítulo 18, versículo 3. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem proceda como na terra de Canaã. Não proceda. Jesus está dizendo assim: não faça igual, sejam diferentes. Esse é o centro da lei. Então, para a gente caminhar, é interessante como Jesus vai tocando em assuntos que são delicados. Então Jesus começa a falar da alegria, que é a bem-aventurança. Como é que a gente vai ser feliz? E aí Jesus começa a colocar uma felicidade num lugar que parece que não existe. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados que têm fome. Quem é bem-aventurado com fome? Só quem entendeu o Evangelho. Então é por isso que Jesus está dizendo assim: eu vou mostrar para vocês um novo tipo de justiça, que vocês vão entender, porque agora vocês serão um povo escolhido, vocês são sal, vocês são luz. Aí Jesus no Sermão do Monte, você vai ler isso durante a semana, você vai perceber, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não façam como eles,
porque eles oram em pé, querer ser vistos. Vocês não, entrem no quarto. Então é Jesus preparando um novo povo. Jesus diz assim: os hipócritas fazem assim, nós fazemos assim. Então as palavras de Jesus no Sermão do Monte, guarde isso no seu coração, as palavras de Jesus no Sermão do Monte não admitem personagens. As palavras de Jesus no Sermão do Monte foi escrita para pessoas. Pessoas, do jeito que elas são, não do jeito que elas parecem ser. É por isso que a grande angústia de Jesus aqui, com certeza, está na hipocrisia. Várias vezes Jesus fala sobre hipocrisia. O que é hipocrisia? É manifestar uma coisa que não é verdade. Então Jesus está cuidando de quem? Do nosso coração. O Sermão do Monte é radical. Por quê? Porque começa a tratar o pecado nas suas intenções e não na sua materialidade. Na lei, para você matar, para você ser punido por ferir alguém, você tinha que literalmente matar as pessoas. Agora, no período de Jesus, se você se irar com o seu irmão, já é um grande homicídio. Na lei, para você ser considerado um adúltero, você tinha que ter relação sexual com uma mulher. Agora em Jesus, basta olhar para ela. Então quem fala que o Velho Testamento é ruim e o Novo Testamento é bom, talvez não leu Jesus. Porque é melhor matar do que se irar. Ou a pergunta é: quem não matou? Quem não adulterou? Que homem nunca olhou para uma mulher com intenção de pôr? É por isso que quando as pessoas vão apedrejar a mulher, Jesus diz para eles: e vocês? E eles saem. Então Jesus está trazendo de novo, eu estou feliz, gente. Jesus está trazendo de novo o coração do negócio, a oportunidade de ver a vida como ela é a partir da espiritualidade. Qual que é o meu medo? Meu medo é porque Deus deu essa graça de ficar rodando entre os lugares e tal, e dialogar entre as pessoas mais diferentes das culturas evangélicas do Brasil. E o que acontece? Eu poderia dividir a igreja brasileira em duas classes. Eu acho que isso não é científico, é do Centro de Pesquisa Daniel Coelho. Centro de Pesquisas Avançadas Daniel Coelho. Não tem fundamento, não tem nada, só na minha cabeça mesmo. As pessoas que se apegam demais à lei, ao Antigo Testamento, adoram crônicas, eles só pregam esse negócio. Samuel, e as pessoas que só pregam Paulo. Que se Paulo falar um negócio, é porque assim, se Deus contrariar Paulo, ai de Deus, se ele pegar Paulo na esquina. Então assim, Paulo é assim, tudo que Paulo fala, meu Deus, não pode ser nem lido, tem que pôr óculos santo para ler Paulo. Aí eu gosto muito de Paulo, mas eu prefiro Jesus. Jesus, sem chance. Se um dia Paulo marcasse uma reunião comigo, Jesus me ligasse no meio do caminho, eu nem avisava Paulo, deixava lá ele. Porque eu gosto de ver a vida como Jesus. E a sensação que eu tenho é que a igreja brasileira, Jesus se tornou assim, mais um elemento da nossa festa. Tem isso, tem aquilo, e tem Jesus também. Tem Jesus, a gente vai dar uma chance para ele de vez em quando vai até poder falar lá na igreja. Por que eles fazem isso? Por que nós fazemos isso? Porque Jesus é difícil. Jesus é imprevisível. Você vai andando com Jesus, você nunca sabe onde vai dar. Você vai andando com Jesus, de repente você volta, você é o melhor amigo de Jesus, a hora que você volta ele está conversando com a mulher samaritana. Aí você pensa assim: uai, será que Jesus não sabe que ela tem 5 maridos? Quem conversaria com uma mulher dela? Jesus conversaria. Não há relatos de outros conversando com esse tipo de gente. Jesus vai. Então é difícil, porque quando um religioso... Você já viu um religioso pregando João 4? Você já viu um religioso falando da mulher samaritana? Não tem como falar, porque dá nó na cabeça. Ela é samaritana, nem converteu, vai pregando, o povo converte. Não foi batizada, não fez nada. Profissão de fé, não fez nada. E nem certeza ela tinha.
Nem certeza ela tinha, porque ela começa a falar a respeito de uma dúvida. Ela diz assim na cidade: eu acho que eu encontrei o Cristo. E o povo converte, irmão. O povo converte. A pergunta que eu sempre faço é: e se a mulher samaritana chegasse na igreja? Quanto tempo ela demoraria para ser missionária? 400 anos? A gente ia botar ela numa catequese, ver se ela converte, fala para parar de ter marido, vai dar marido, vai. Aí no fim da vida, quando ela morresse, a gente fala: ah, não, agora que ela ia virar missionária. No time de Jesus é meia hora. É meia hora. Por que as pessoas não pregam sobre o ladrão da cruz? Porque não converteu. Não falou que creu. Não foi batizado. E nem fez profissão de fé. E foi o primeiro cara a entrar no céu. Então não se espante. Está achando que vai estar Abraão lá te esperando. Não, vai estar o ladrão da cruz. Você chega lá no céu e fala: olha, que veio errado. Na igreja não tem esse tipo de gente. Lá na igreja não tem. Aí Jesus falou assim: é porque não era igreja. É porque não era igreja. Vocês inventaram uma coisa. E aí vocês intitularam de igreja. Não era igreja. Não era igreja. Porque vocês instituíram dogmas para esse tipo de gente. Que não fazem sentido. Não há conexão com a vida. Não há conexão. Não há conexão. Por que as pessoas nunca citam Judas na ceia? Por quê? Por quê? 30 anos de igreja. 30 anos lá. 30 anos. Que texto os irmãos leem quando vão fazer ceia? Fala para mim. 1 Coríntios. Por que não leem Jesus? Porque se lê Jesus complica. Quem não tem esse negócio de exames? Vai, vamos! Vem, quem está passando aí? Vem tomar! E na igreja é o contrário. É tipo assim: vai ou não vai? Você fica com medo. Fica com medo. O pastor fala: examine-se, fala de novo. Todo domingo eu tenho que ficar vendo meus pecados, irmão. Todo domingo é sofredor. Por que as pessoas nunca falam de Jesus comendo com os pecadores? Por que não falam de Jesus sendo tocado por uma mulher que estava impura? Por que não falam? Porque se começar a falar, esse tipo de gente vai chegar. E nós não queremos eles aqui. Nós preferimos a gente. Nós estamos limpinhos. A gente está tudo certo. Nossas contas estão pagas. E os outros que procuram um lugar para eles. Então quando Jesus começa a falar, vou falar uma coisa para vocês. Se você está achando estranho, já não vem. Domingo que vem, você fala na outra casa, por igreja. Vai lá. Pega um sermão bom, vai na internet, digita lá, sermão sobre graça, você fica lá, que graça não agora. Mas se você vai ver Jesus, se prepare, porque Jesus vai mexer com as nossas estruturas. É por isso que eu estou faminto por Jesus. E eu fico olhando Jesus, eu acredito em Jesus, eu fico vendo o Sermão do Monte, e eu fico me perguntando, por que nós não mais nos conectamos com isso? É porque eu tenho certeza, da mesma forma como os discípulos e os judeus perderam o coração da lei, nós perdemos também. Nós queremos interpretar com a lei. Sabe a pergunta que eu mais escuto quando eu vou viajando para pregar? Sabe o que é? Pode. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode. Assim, gente, o Evangelho não é um conjunto de regras. Jesus não vai falar assim: pode. Você tem que perguntar no Evangelho se você deve. Você deve fazer isso? Não é se você pode. Se você fosse perguntar para Jesus: pode? Eu acho que ele falou assim: sério, você está me perguntando isso? Eu chego nos acampamentos e falo assim: gente, vou participar daqueles painéis que estão perguntando as coisas para mim. Eu falo assim: pessoal jovem, vocês podem perguntar tudo, menos bebida, sexo antes do casamento e tatuagem. Começa! Ninguém fala mais nada. Porque a gente é infantil, a gente precisa de uma lei, um manual que diz assim: pode, eu não faço. Não pode, eu não faço. Mas Jesus fala assim: não sei. Se você perguntar para Jesus se pode, sabe o que ele vai te perguntar? O que você acha? Jesus, o
que devo para fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus falou assim, o que você acha? O que você acha? Então nós não perguntamos se pode. Nós perguntamos assim, deve? É lícito? É espiritual? Conecta com a questão do que Deus nos falou? Então eu queria, assim, em nome de Jesus, conectar essa palavra com o que nós vamos participar aqui. Várias vezes, até morrer, vou falar a mesma coisa. Nós estamos diante da ceia. E eu espero que tenha para todo mundo. Dá até uma contada aí. Quando a gente vai para a ceia, eu me lembro muito bem. Me lembro. E não vou esquecer porque participo até hoje. Tem culto que eu vou. O pastor fala assim para mim, não, irmão, que bom que você chegou, você vai pregar aí pra gente, hoje tem ceia. Aí eu falo assim, tá bom, você não quer ministrar? Eu falo assim, é melhor não. Aí ele fala, por quê? Eu falo assim, porque eu leio João, eu leio Mateus 22. Eu leio João. Eu posso ler João? Posso ler João, porque se eu ler João, Judas está lá, mano. E eu vou te falar uma coisa pior. Ele é o convidado de honra. Você tem certeza? Aí o pastor, uma vez o cara deixou. É verdade, né? Esse é o amigo. Meu amigo. Depois ele consertou tudo no domingo seguinte. Ai, meu Deus, isso aqui é o momento mais alegre da minha vida. Mais alegre da minha vida. Nada me satisfaz mais de participar da ceia do Senhor. Por que ela não faz sentido para muita gente? Porque ela deixou de ser do Senhor e passou a ser da igreja. Vou falar uma frase, você guarda seu coração, anota, faz o que você quiser, mas pense sobre ela. A mesa do Senhor não é a mesa que lembra da fidelidade da igreja para com Jesus. A mesa do Senhor é a mesa que lembra da fidelidade de Jesus para a igreja. É por isso que na noite em que ele foi traído, tendo dado graças, repartiu. Com quem? Com todos que estavam lá. Ah, mas e se o irmão comer? Como que fala? Juízo. Se o irmão comer juízo, Deus perdoa. Porque você não tem juízo. Então todas as vezes que eu chego nesse negócio, pensa, para mim o segundo domingo é o mais bonito, é mais legal, é sempre legal, por isso que eu não deixo ninguém pregar. Porque eu gosto. Quando eu morrer, vocês pregam, segundo domingo, faz o que quiser. Muda, aceita. Mas para mim isso aqui faz muito sentido. Porque quando eu vejo Jesus com os pães na mão e repartindo e falando assim para mim, come. Eu não devo me perguntar, eu posso? Porque ele não me falou, vê se dá para você comer. Ele falou, come. E quando ele vai pegar o vinho, ele fala assim, esse aqui é meu vinho, que é derramado em favor de muitos. Muitos quantos? Pergunta para ele. Eu não sei. Eu sei que eu estou incluído nesse negócio. E ele olha para mim e fala assim, para mim e para você, né? Para a nossa igreja. Então tá bom. Você viu o Daniel? Vi. Viu como é que faz? Vi. Agora faz igual. E Jesus fala assim, tendo dado graça, repartiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Fazer o quê? Com quem? Repartir o quê? Repartir o quê? A vida. Porque o pão, Jesus fala, esse é o meu corpo, que é quebrado em favor de vocês. Então se quebrem em favor dos outros. E esse é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Façam isso! Façam o quê? Derramem o seu sangue em favor dos seus irmãos.
Isso aqui não é um rito. Ou você acha que Jesus, nos últimos momentos da vida dele, ele falaria assim: vou pensar no rito? Ou estaria falando: transforma a sua consciência e façam isso em favor de muitos, em nome de Jesus. Muitos está incluído você, meu irmão. Muitos está incluído eu. Está incluído todos nós. Porque na noite que Jesus foi traído, ele pensava uma forma de que as pessoas pudessem ser vistas, reconhecidas como seres humanos e servidos. Um em favor do outro. Agora eu vou ler Paulo, tá bom? Vou ler Paulo. 1 Coríntios capítulo 11. Meus irmãos, pode acompanhar se quiser. Não é por outro motivo que existe no meio de vocês muitos os que dormem. Porque quando comem do pão e tomam do vinho, comem apressadamente o seu próprio pão. Então, examinem-se. Para quê? Para ver se a gente está comendo o nosso próprio pão ou o corpo de Jesus, que é todo mundo. Amém? Então eu leio Paulo também. Leio e gosto muito de Paulo. E eu queria terminar esse dia aqui, essa manhã, libertando você que sofre quando você toma ceia. E você que está aqui pela primeira vez pensando assim: ah, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico. Eu sou desse time, eu sou dessas religiões, eu não sou desse pessoal do Jesus. E eu falo para você: você é assim, você só não sabe ainda. Você só precisa descobrir. Então é por isso que a gente toma da ceia. Porque a ceia não é para ver se você pode tomar, é para você lembrar que Jesus está se oferecendo por você o tempo todo, e para ver se você faz isso por alguém. Então como é que a gente faz aqui de forma prática? A gente pega um pedaço de pão, volta para a nossa cadeira e reparte com alguém. Você pega um pedaço para você. O tamanho do pedaço não muda não, gente. A espiritualidade sim, não muda o pedaço. E pode repetir. Quer pegar mais pão? Pega pão. Tem o suco de uva, você pega o suco, leva 2, combina com o irmão e conversa com ele. E faz a seguinte pergunta: como é que eu posso me oferecer por você? O que está faltando na sua vida que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Porque Jesus, na noite que foi traído, ele se quebrantou, ele se quebrou pelos seus irmãos. E eu quero me comprometer com você. Fala para você, a mesa não é para comprometer com Jesus, Jesus já está comprometido. A mesa é para a gente comprometer entre nós. Então, em nome de Jesus, que alegria. Você pode vir, pegar um pedaço de pão, pegar 2 copinhos, botar para o seu lugar e orar com essa pessoa dizendo assim: você não está sozinha. Há pessoas que estão com você, dispostas a derramar o sangue, se for preciso. Porque esse povo é o povo da graça, em nome de Jesus. Então pode vir, nós não oramos muito pelo pão, nós oramos por nós mesmos. Pode vir participar.